Senhor bendito, nós te damos graças porque podemos mais uma vez ouvir a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra. Pregação essa que é ordenada pelo Senhor e nós a fazemos diante da Tua presença, com temor diante do nosso coração, sabendo, ó Deus, que dependemos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer e sem Ti não podemos falar o coração da Tua igreja. Por isso necessitamos do Teu Espírito. Ó Santo Espírito de Deus, fala ao nosso coração. Nesse momento te pedimos, para a glória do Teu nome e para o bem da Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Esse conceito, irmãos, de pacto, aliança, é um conceito que para o cidadão moderno é difícil de ser compreendido, principalmente pelo fato de vivermos numa sociedade consumista, de relações consumistas e individualistas. Por exemplo, quando você vai para... particularmente, é um pouco da minha personalidade assim. Se eu vou comprar um determinado produto numa determinada loja e alguém me atende pela primeira vez, toda vez que eu volto naquela loja, eu procuro aquela pessoa para me atender. Cria um laço meio que natural, é sempre assim. Difícil eu voltar para um lugar e não procurar a pessoa que me atendeu a primeira vez. Se cria um laço de amizade, mas muitas vezes a gente pensa que isso é aliança, é pacto, porque aquela loja eu compro ali porque é um preço bom, porque é um produto bom e o atendimento é bom, então juntou as três coisas, eu compro. Mas se em frente a essa loja eu encontro uma loja que tem o mesmo produto, que é mais barato, com o mesmo atendimento, eu vou me divorciar dessa pessoa, eu vou me embora, eu vou ali para aquele lugar. A minha relação, ela é uma relação de necessidade, eu vou comprar em outro lugar. E naquele momento, eu não me sinto que eu estou quebrando uma aliança, eu estou ferindo um pacto. Não existe essa relação. Numa sociedade como a nossa, não é? Quando todas as relações elas são fluídicas, até mesmo, veja, membresia de igreja, que você faz um voto, se torna membro da igreja e por qualquer motivo o indivíduo sai da igreja, por qualquer motivo, que não é espiritual, não é teológico, não é doutrinário, é simplesmente carnal. E o indivíduo sai e ele quebra isso como se fosse, ele estivesse numa loja, comprando numa loja, encontrou uma loja que vende mais barato e o atendimento é melhor, e ele vai para lá e desfaz aquilo sem problema algum. Sem problema algum. E a mesma coisa que acontece no casamento, quando por qualquer motivo as pessoas acham que podem se divorciar, com qualquer motivo elas podem se divorciar, e acham que a separação é algo que pode ser resolvido facilmente, porque a gente trata como um consumo. Todas as nossas relações. E aí você vê o caso crescente de divórcio na igreja, o caso crescente de divórcio na sociedade. Quando não se cumpre os seus papéis, não se cumpre as suas funções. A gente sabe claramente, há um princípio bíblico em que até no divórcio é necessário que se cumpra prescrições bíblicas, infidelidade conjugal, não é questão associada à impureza sexual no sentido de prostituição, ou abandono do lar. Nesses casos a Escritura, elas amparam isso, mas não que isso seja algo necessário. É possível, se tiver perdão, arrependimento, é melhor que seja restaurado o casamento, é muito melhor, porque esse é o preceito do pacto. A sociedade que vivemos, quando esse termo aliança é tratado, nós temos dificuldade pela maneira como o mundo vê os relacionamentos. Mas não funciona assim. A Escritura aqui, nesse texto de Deuteronômio 29, nós somos instruídos claramente acerca do fundamento do pacto, da natureza do pacto, das exigências do pacto. E por último, você vai perceber, não é, qual é a função prática do pacto. Você tem rapidamente essas 4 partes nesse texto que nós acabamos de ler. Então, você tem do verso 1 ao 9, voltemos para o texto, por favor, Deuteronômio 29, verso de 1 a 9. Perceba que o pacto ele é fundado na história. Ele é fundado na história. Os versos de 1 a 9, eles trazem à nossa memória claramente isso.
eles vão resumir as narrativas do Êxodo e de Números. E eles vão lidar com o clímax do milagre que aconteceu em Êxodo. Quando o verso 2, você vai ver, do capítulo 29, ele vai descrever. O milagre de Deus libertar o povo do cativeiro egípcio, o milagre de Deus sustentar o povo pelo deserto, quando eles andavam no deserto, as suas sandálias, a sua roupa, tudo aquilo era zelado e cuidado por Deus. E as vitórias que eles tiveram antes de chegar onde eles se encontram, antes de atravessar o Jordão, eles nos capacitam, irmãos, como no verso 7 mostra, que eles já começam até mesmo a compartilhar a terra. Eles têm vitórias, eles já começam a distribuir a terra. Isso tudo aqui enfatiza o princípio, irmãos. A fé de Israel é histórica. O pacto, ele é traçado com base na história. Não a negação da história. Não a negação da libertação. Essa é a realidade do pacto. A aliança é feita com base naquilo que foi feito por nós, naquilo que foi realizado por nós, e mesmo em nós, como o texto nos ensina claramente aqui. Por onde Israel andou naquele tempo, por vários lugares, não é? Ele caminhou. Existe um princípio imutável, irmãos, que é o caráter objetivo da história, o fato histórico dos eventos ali ocorridos. A história é importante para a fé. Nós não cremos no vazio, nós não cremos, irmãos, em histórias da carochinha, nós cremos em fatos, na realidade histórica. E as promessas que são feitas do futuro, elas são baseadas e fundamentadas naquilo que já temos. Não naquilo que não temos, nem naquilo que não aconteceu. Matthew Henry diz assim: essa é uma introdução extraordinária para os pactos, que vão ser tratados a partir dos versos seguintes, porque a misericórdia, a bondade de Deus para conosco é lenha para a fogueira da obediência, ele diz. Alimenta a obediência. Nós vamos viver em obediência quando nós somos lembrados das misericórdias de Deus para conosco, daquilo que Ele realizou por nós. Importante lembrar aí, isso, um outro comentarista diz assim, suas palavras são claras: evangelho não significa boa ideia, significa boas novas. O evangelho, ele não é uma ideia, ele não é a concepção da minha mente, ele não é aquilo que eu criei no meu pensamento, ele não é ilusão, é fato, é história. É por isso que normalmente, quando nós falamos, perguntamos para alguém o que é o evangelho, isso até dentro do próprio seminário, você pergunta a um estudante de seminário o que é o evangelho, conceitua o evangelho para mim. Um vai dizer, o perdão dos meus pecados, é a justificação pela fé, é a santificação. Muita gente vai responder assim. Eles confundem o resultado do evangelho com o evangelho. Justificação é subjetivo. Como? Porque nem todo mundo é justificado. Eu sou, outro é e o outro não é. O evangelho é história, é o Deus que se fez homem, viveu entre nós, foi obediente até a morte de cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, está sentado à mão direita de Deus Pai, de onde virá para julgar. Isso é o evangelho, é história, é fato. Então, antes de Moisés aqui tratar acerca do pacto que ele vai começar a descrever, ele vai mostrar o fundamento dele. O Senhor libertou vocês do cativeiro, o Senhor sustentou vocês pelo deserto, na sua providência,
a roupa, a sandália, o alimento, Ele supriu durante todo o caminho até chegarem à terra prometida. Kevin DeYoung escreveu um artigo essa semana extraordinário. Quer dizer, ele sempre é muito bom escritor, pregador. E ele, nesse artigo, ele diz isso, ele diz a Israel, nós confundimos a nossa posição onde estamos hoje com onde Israel esteve depois da libertação. Nós não somos Israel na terra prometida, nós somos Israel como peregrino e forasteiro, rumando para a terra prometida. Então nós temos a obra da salvação, nós temos o suprimento das nossas necessidades, e nós, por isso Paulo diz, buscai as coisas lá do alto, abandone as paixões terrenas, vocês são peregrinos e forasteiro, Pedro vai dizer na carta que nós lemos. A natureza do Evangelho, irmãos, é resumida dessa forma. Encarnação, obediência e morte, cruz, sepultamento, ressurreição. Esse é o fundamento do Evangelho, essa é a base da aliança. Agora, no versículo 4, existe uma expressão, eu queria que você voltasse comigo, ele diz assim, os teus olhos, no verso 2 particularmente, ele diz, os seus olhos viram tudo isso que o Senhor fez. Seus olhos viram tudo isso que o Senhor fez. Vocês viram o que Deus fez. Essa é a distinção da idolatria que ele vai fazer na sequência. Vocês viram seus deuses, mas não conheceram suas obras. É por isso que os profetas vão dizer dos ídolos, eles fazem nada. Tanto é que o profeta diz, peça para que ele fale o bem ou mal, para que a gente saiba que ele existe. Grite mais alto para ver se ele escuta. Enquanto o Deus de Israel, ele diz, vocês viram o que ele fez. Vocês não viram ele, porque ele é espírito. Mas vocês viram o que ele fez. É o que ele diz, os seus olhos viram tudo que o Senhor fez, verso 2. Essas palavras aqui, irmãos, são um eco do Êxodo 19, verso 4. Essas são as primeiras palavras que Israel ouviu do Monte Sinai, está lá num texto de Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Aqueles que são chamados para um relacionamento pactual com Deus, aqueles que escutam a voz de Deus, são aqueles que são demandados obediência pactual. Mas quem são esses que Deus diz, obedeçam? São aqueles que já foram salvos. São aqueles que já foram salvos. O ato da obediência está lá em Êxodo 19, obedeçam a voz do Senhor. Por isso que nós estamos acostumados a saber no texto de Êxodo 20, a introdução da lei dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A salvação antecedeu a ordem de obedecer. A ordem de obedecer. O Senhor vai mostrar claramente aqui, irmãos, que a responsabilidade do homem não está em que ele tem poder para fazer aquilo que Deus demanda, porque a própria salvação, como descrita aqui, é gratuita. Veja, tudo o que ele diz dos versos de 1 a 9, do verso 1 a 10, descrevem o que Deus fez com eles. Eu tirei vocês do Egito, eu destruí Faraó e seu exército, eu os sustentei pelo caminho, destruí os inimigos que vocês encontraram antes de chegar onde nós nos encontramos aqui, dividimos a terra entre aqueles que o Senhor quis dar a terra. Agora ele vai dizer, obedeçam a minha lei. E esse é o parâmetro.
O parâmetro da obediência está exatamente na certeza de que a graça redentora nos alcançou. Ora, lembre-se que as misericórdias, elas alimentam a obediência. É por isso que Paulo, depois de tratar em toda a carta aos Romanos, até o capítulo 11, daquilo que Deus em Cristo fez pela igreja, justificando, santificando, adotando, glorificando em termos de esperança. Então tudo isso foi feito em Cristo. No capítulo 12, verso 1, Paulo vai e diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então ele traz tudo aquilo que pela graça lhes foi dado. Eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a lógica do pacto. E é isso que a partir daqui, no verso que se segue, ele vai mostrar a exigência que ele faz para que eles obedeçam. Quem? Aqueles que foram alvos da graça do Evangelho Redentor. Não existe, então, a concepção de que você foi salvo pela graça e não há compromisso com Deus. Não existe essa realidade. É o que o texto nos ensina muito bem. Os olhos que viram o poder de Deus em libertar e sustentar. Só que os olhos que viram não se tornaram olhos de fé. É o que o verso 4 vai dizer, irmãos. Literalmente. Os seus olhos viram, nós vimos no verso 2, com os seus olhos vocês viram, e o verso 4 diz: o Senhor não vos deu olhos para ver. Que coisa interessante você notar isso aqui. Você pode ver a obra de Deus, ouvir a voz de Deus, e ainda assim não confiar na palavra de Deus. Porque não é apenas o dom, a graça de ver o que Deus fez, mas de ver pela fé o que Deus fez. O Senhor disse: não lhes deu olhos para ver, não lhes foi dado olhos para ver. Por que o apóstolo, em outro momento na carta aos Coríntios, vai exatamente dizer que o homem natural não pode conceber as coisas do Espírito de Deus, as coisas espirituais ele não consegue discernir? O verso 4 nos ensina algo fundamental. As nações idólatras viram seus deuses, mas não viram suas obras. Israel não viu a Deus, porque Deus é Espírito, mas eles perceberam e viram as suas obras, mas eles não reconheceram a glória de Deus nas obras. E a obra de Deus, irmãos, sem a obra do Espírito, ela não pode salvar. A obra de Deus sem a obra do Espírito, o que Ele fez, perceba, o que Cristo fez por nós sem a obra do Espírito, não pode haver salvação. Não adianta nós sabermos o que Deus fez, lermos na Escritura o que aconteceu em Cristo, o que Ele operou por nós, se Ele não nos der olhos para ver, se Ele não abrir o nosso entendimento. Importante você perceber que nesse texto, quando ele usa essa expressão ouvidos, olhos, coração, essa é uma expressão que descreve todos os sentidos do homem nesse aspecto: o entendimento, a capacidade de enxergar, a capacidade de ouvir. Eles ouviram a voz de Deus, eles viram o que Deus fez no deserto, mas eles não tiveram olhos para crer. O dom da graça
Deus não nos dá apenas aquilo que Ele fez por nós, mas Ele nos dá também aquilo que é feito em nós. O que Cristo fez por nós foi pela graça, também o que é feito em nós pelo Espírito é pela graça. A obra de Cristo, se não for crida pelo Espírito, não terá benefício algum. E aí Moisés assevera: não lhes deu olhos para ver, coração para entender. Você lembra que essa é a declaração que foi feita lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías vê a glória de Deus. Veja só, irmãos, ele diz o texto sagrado: no ano da morte do rei Uzias, eu vi, veja o verbo, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Depois eu ouvi os anjos cantando. Depois eu entendi o chamado de Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Aí ele diz: agora você vai pregar, para que eles não vejam, para que eles não escutem e para que eles não entendam. Endurece o coração deles. O que é isso? É por isso que na sequência do capítulo 29 ele vai tratar sobre a idolatria, porque eles são como ídolos. Como o Salmo 115 descreve: eles têm olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, têm mãos, mas não podem apalpar, têm pés, mas não podem andar. Tornem-se semelhantes a eles os que tais coisas, os que os praticam, os que praticam isso, os que constroem isso. Como é tornar-me semelhante a eles? Ver e não enxergar, ouvir e não prestar atenção, entender, mas não descer para o coração. Nós não recebemos a graça apenas de conhecer as Escrituras, mas o Senhor nos deu também a graça de crer nas Escrituras. Não recebemos apenas a graça de conhecer o Evangelho, mas de crer no Evangelho. Ele nos deu tudo, a obra e a aceitação da obra. Ele me deu condições de enxergar e de confiar nele. E de confiar nele. A sequência do texto nos mostra isso, irmãos, como isso é rico e como que claramente Jesus Cristo pratica isso, ensinando a próprio Israel isso. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 13, verso 14 em diante, o Senhor Jesus Cristo usa a linguagem de Isaías citada há pouco tempo, dizendo: o Senhor não lhes deu ouvidos para ouvir, nem olhos para ver, porque foi ensinado e eles não creram. Paulo vai falar sobre isso também, lá em Romanos capítulo 11, verso 8. O coração deles foi endurecido, é a mesma mensagem de Moisés. Eles viram, mas não creram. O Senhor não vos deu olhos para ver. Você sabe por que eles não viam? Porque eles não se... É como vai acontecer no verso 18, ele vai dizer... Ele não vai perdoá-los, o Senhor vai dizer claramente, Moisés diz: eles não serão perdoados, serão destruídos, porque eles não se arrependem. Não é porque ele não é pronto para perdoar, é porque eles são continuamente praticantes do pecado e não se arrependem dos seus pecados. Porque se você ler o texto, Deus fez tudo isso por eles, mas não lhes deu olhos para ver, alguém pode dizer: então a culpa é de Deus. O que ele está dizendo não é isso. O que ele está dizendo é: assim como ele fez pela graça, ele lhes dá a condição de crer no que ele fez pela graça. Você não pode apenas se contentar em compreender, você precisa buscar confiar naquela obra. Isso vai dar certeza. Quando nós estamos passando por necessidade, nós lembramos do pacto. Paulo faz isso muito bem.
Paulo disse assim, por exemplo: ora, aquele que não poupou seu próprio filho, não nos dará porventura todas as coisas? Que segurança eu tenho de que Ele vai me sustentar nessa vida? Que segurança eu tenho de que Ele vai cuidar de mim, da minha casa? É porque Ele não poupou o próprio filho. Entende? A base do pacto me faz crer. E aí eu vivo segundo aquilo que eu creio. Ele me deu olhos para ver a obra e coração para crer na obra e ser dirigido por ela. Essa é uma grande tentação na nossa geração, é saber, saber e saber, e confundir isso com crer e confiar. Podemos saber muito, irmãos, mas precisamos urgentemente. São olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para entender. Precisamos do Espírito de Deus, que opere em nós a obra da restauração. Importante ainda, irmãos, na sequência do texto comigo, por favor, é a segunda e a última parte, não é? Você vai perceber nos versos 8 em diante, volte comigo lá, por favor. Quando no verso 5, entenda, Moisés, ele chega até o verso 4 e coloca esse princípio. Mas no verso 5 e diante ele diz: 40 anos os conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós os vossos vestes, e nem se gastou no vosso pé a sandália. Pão não comeste, não bebeste vinho, nem bebida forte, para que soubesse que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando vieste a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Baçã, nos saíram ao encontro a peleja, e nós os ferimos e tomamos-lhes a terra, e demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo dos Manassitas. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Agora ele mostra no verso 1 e no verso 9. Agora as palavras da aliança pratiquem. Como eu vou fazer isso, irmãos? Pelas misericórdias que me foram concedidas, da libertação ao sustento. Eu sei que o Senhor me guardará, porque o que Ele me manda fazer é na contramão do mundo, e eu vou ter as consequências de viver nesse mundo fazendo o que Ele manda. Mas Ele diz: eu sustentei você, eu guardei você, eu te tirei da escravidão. Você pode e deve confiar em mim. E Ele ainda promete: prosperareis em tudo quanto fizerdes, se vocês guardarem as palavras que vocês vão ouvir agora, as palavras desta aliança. Verso 10 em diante, ele diz assim: vós estáis hoje todos perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como tem prometido, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, como jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Que beleza olhar para esses versículos, irmãos, e perceber. O pacto tem um fundamento histórico do verso 1 ao 10. Do verso 10 ao 15, nós vamos ler depois a última sessão até o 15. Nós temos aqui o relacionamento pactual, com quem ele faz aliança. E olhe para os versículos que nós acabamos de ler, irmãos. O Senhor nos ensina claramente. Embora o compromisso é recíproco, e eles terão de responder à ordem do pacto,
O Senhor faz aliança, eles terão que crer e confirmar nela, e confiar nela. A iniciativa é de Deus. O texto diz: eu faço aliança convosco. Confirmar a aliança convosco. Com quem? Com Israel, povo dele. Quem é que toma a iniciativa? Quem é o soberano do pacto? É Deus. Então, o pacto ele é soberanamente administrado. Não sou eu que entre em aliança com ele, é ele que entra em aliança comigo. É por isso que ele chama, e aí veja como está lá num texto que nós acabamos de ler, os príncipes, os reis, todos eles devem. Por quê? Porque eles têm autoridade sobre outros, e eles devem cumprir o pacto de tal maneira que os que estão debaixo da sua autoridade sejam também beneficiados por esse pacto. Deus, irmãos, guarda não apenas as promessas que Ele fez a eles naquele momento, mas também a promessa original a que fez Abraão, Isaque e Jacó. A graça de Deus é adicionada à fidelidade de Deus através dos séculos e gerações. A graça de Deus e a fidelidade de Deus. A graça está na primeira parte. Agora Ele é um Deus que é fiel e o seu povo precisa andar em fidelidade. A graça que nos redimiu não está dissociada da fidelidade que o pacto exige. O Senhor ordena que todos façam aliança com Ele. Há uma inclusão geral. Essa palavra inclusão nos nossos dias ela tem um peso estranho, não é? Mas a palavra inclusão por si só não é estranha. O texto nos ensina que isso acontece aqui. Por que isso, irmãos? Veja como ele é detalhista, uma lista com uma variedade de pessoas na comunidade. Todos foram incluídos no pacto, todos foram incluídos. Os líderes até o trabalhador mais simples. Mulheres, crianças e homens estrangeiros, os que nasceram ali. Não há no pacto ninguém que é excluído. Não há ninguém no pacto excluído. O cortador de lenha e o que tira água pertencem à comunidade do rei. Ao rei, ao príncipe é feito aliança. Com o rei e o príncipe é feito aliança. Com o cortador de lenha e o que tira água também é feito aliança. Há uma inclusão. E você lembra que isso é tão importante, irmãos, quando no Evangelho o apóstolo Paulo diz: não há distinção no Evangelho. Não há homem, mulher, não há livre, não há escravo. Porque Cristo é tudo em todos. O princípio do pacto é claro, não há aqui exclusão. A exclusão do pacto é a não crença, é não crer. Quando você tenta incluir pessoas dentro da aliança externa que Deus estabeleceu na igreja, que é por meio de amizade ou por outro tipo de compromisso que não seja a fé, aí nós quebramos o princípio do pacto. Mas não há distinção no pacto. Tanto é, irmãos, que quando o pacto é renovado lá no livro de Neemias, você vai encontrar isso, Esdras, Neemias, você vai encontrar essa linguagem. Quando a lei é lida diante da praça, e ele passa a explicar a lei ao povo, e quem estava ali, todos que podiam entender, homem, mulher, criança, estavam todos ali, e o pacto é renovado naquele contexto. E ele diz assim, quando o povo começa a chorar ouvindo o livro da lei, ele diz: não chorem, esse é o dia de alegria, porque a força do Senhor é a nossa alegria. Aí, nesse contexto, eles façam isso. Comam, bebam comidas gordurosas e saiam e entreguem àqueles que não têm nada preparado para si. Você sabe por que esse é um princípio que na nossa igreja nós temos
na ceia do Senhor, a oferta diaconal. Esse é o espírito do pacto. Porque não há diferença. Na mesa do Senhor, senta o doutor, senta o paciente, senta o pobre, senta o rico. Na mesa do Senhor, senta o branco, senta o preto. Na mesa do Senhor, não há distinção. E quando o que não tem nada para si, nós somos chamados no pacto à oferta diaconal, para suprir a necessidade daqueles que não têm nada no nosso meio. Essa é a razão pela qual, dentro do pacto, no culto de Santa Ceia, nós temos a oferta diaconal. Você procura no diretório de culto da nossa igreja de Westminster, né? Diretório de culto. E quando nós fomos dar início à igreja, nós tivemos algumas reuniões para discutir a nossa liturgia, e discutimos a questão do dízimo. E nós fomos para o diretório de culto, analisamos, e só em um lugar a palavra oferta aparece no diretório de culto, que é na ceia, chamada oferta diaconal. E esse é o princípio. Para quê? Para que não há distinção na igreja. E o fato de você se assentar à mesa do Senhor, sem precisar saber de onde você procede desse mundo, mas agora você é filho de Deus em Jesus Cristo. Todos se assentam diante do Senhor. Todos têm assento, e o texto diz isso. Mas o que é glorioso pensarmos ainda, irmãos, são as nossas crianças. Essa renovação é feita, as mulheres, as crianças estão ali. O Senhor Jesus Cristo disse: delas é o reino dos céus, o reino de Deus. E é por isso que nós temos o batismo dos nossos filhos. Eles estão aqui diante da renovação do pacto. É esse o privilégio que eles têm. Seria como nós que temos uma visão estranha, dizer: nós não podemos rejeitar o pobre, o miserável para ser membro da igreja, mas nós rejeitamos o nosso filho. Nós rejeitamos o nosso filho. Nós não batizamos os nossos filhos. Não há nada mais cruel. Não é à toa que o Deus Santo vai após Moisés, quando ele sai para libertar o povo do cativeiro. Para libertar, no capítulo 4, o Senhor chega a Moisés e vai matá-lo, diz o texto. A mulher de Moisés sabia que ela não acreditava na necessidade da circuncisão, e Moisés caiu no discurso dela e não circuncidou seus filhos. Então, quando o anjo do Senhor chega para matar Moisés, o Senhor tinha acabado de enviá-lo para libertar Israel. No meio do caminho, o Senhor vai matá-lo. Aí o anjo, ela chega, pega uma navalha e corta o prepúcio dos 2 filhos e joga diante de Moisés e diz: és para mim um marido sanguinário. E o anjo foi. Os filhos deles estavam com o sinal da aliança. Estavam com o sinal do pacto. Nós não podemos rejeitar os nossos filhos. Isso seria um grave pecado. Um grave pecado. Mas perceba, irmãos, que ainda o versículo, voltemos lá, porque nós vemos até o verso 12, e veja a linguagem que ele utiliza nos 2 últimos versos dessa seção, que vai até o verso 15. Ele diz assim, verso 13: para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como o jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Esse pacto não é apenas com vocês agora, é com quem não está aqui também agora. Matthew Henry, usando um outro comentarista, ele diz que aqui ele está se referindo àqueles que não puderam ir a essa solenidade.
não é? Então, por algum motivo, ficar em casa. Então, é possível que alguém se ausente do culto público ao Senhor porque está enfermo, porque tem alguma outra dificuldade. Mesmo assim, estão debaixo do pacto. Mas ele diz, não é isso o caso daqueles que rejeitam a casa de Deus por qualquer outro motivo. Esses desrespeitam o pacto que Deus fez com eles. Eu entendo que Matthew Henry, o ponto dele é muito textual, e acho que é muito claro isso. Eu não teria dificuldade de concordar com ele, mas eu entendo basicamente que isso vai um pouco mais. Porque o pacto não é apenas, irmãos, com todos, sem distinção, mas ele é contínuo. O pacto, ele é refeito, entende? Quando eu digo refeito, é confirmado em geração em geração. Veja a expressão, aqueles que não estão aqui hoje. O texto diz, não apenas que estão, mas os que não estão aqui também. Não aqueles que se ausentaram por acidente, ou aqueles que ainda não nasceram também. Porque me parece que Cristo diz a mesma linguagem na oração sacerdotal em João 17. Quando ele ora e diz, eu não rogo apenas por esse que tu me deste, mas por aqueles que ainda hão de crer no teu nome. Em outras palavras, não só por esses que estão ali fazendo, mas por aqueles que Deus amou antes da fundação do mundo, porque a base do pacto é a graça. É a graça que salvou o homem. Você, quando o Senhor chama Abraão para que saia da tenda e olhe para o céu na noite e diz, conta as estrelas do céu se é capaz, assim será a tua descendência. E ali o Senhor estava dizendo, estava o meu nome, João, Maria, Antônio, Paulo, todos os nossos nomes estavam ali. E aqui no Antigo Testamento ele diz, não apenas com esses que estão aqui agora, mas os que não estão também, os que não nasceram. A aliança do Senhor é eterna. A aliança do Senhor é eterna. E o pacto, ele é renovado. Não adianta. Ontem nós ouvimos os filhos dos crentes que vão ser recebidos por profissão de fé, tendo sido batizados na infância. O pacto que os pais fizeram são renovados com ele. Eles vão dizer naquele dia, o Deus de meus pais é o meu Deus. O povo que os meus pais pertencem é o meu povo. A linguagem bíblica, ela necessita de renovação. Não é só que Abraão creu, então todo mundo pode viver como quiser. Todos nós temos que declarar nossa fé e a nossa obediência àquele pacto, de viver de conformidade com as regras que Deus estabeleceu. É a renovação do pacto. Então não é apenas com os que estão aqui agora, é com os que não estão aqui agora, os que não nasceram ainda. É com as mães que estão grávidas, com seus filhos no ventre. É com aquelas que vão ficar grávidas. Aqui não precisa de profecia, é só saber que a igreja já apareceu, está grávida. E Deus fez uma aliança com os que estão aqui e com os que ainda não estão aqui. Porque o fundamento é a graça. O pacto é estabelecido assim. Preste atenção que no final, irmãos, do versículo 15, do texto 29, do capítulo 29 de Deuteronômio, ele diz assim, porém com aquele que hoje aqui, com ele que hoje aqui está conosco, perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que ainda, que não está aqui hoje conosco. Eu não rogo apenas por esses, mas por aqueles que ainda hão de crer. Olha Abraão para o céu, essa é a tua descendência, as estrelas do céu. O Senhor diz a Isaías, eu conheço as estrelas e as chamo pelo nome. Essa é uma descrição do cuidado do pastor com o rebanho. Eu as conheço
pelo nome. Eu as conheço pelo nome. Você sabe, no momento em que você crer no Evangelho de Cristo, que você é salvo, isso tudo faz sentido para a gente. Porque a graça que me alcançou não foi desse momento. Ela foi orada. Ela foi rogada. Ela foi pedida. Ou você acha que nosso nome já não foi pedido por Cristo? Quando lá no Salmo 2 nós ouvimos ele dizer: pede-me as nações e eu te darei. Você acha que ele está falando apenas em território? Você acha que ele não pensou no seu nome? Você acha que ele não pensou no seu nome? Pede-me e eu te darei. A sequência, e aí a penúltima parte do Salmo, que vai do verso 16 em diante, irmãos, diz assim: porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais vestes a passar. Vistes as suas abominações, os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga, ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede a bebida, a bebedice. Aqui até o verso 20. Essa é uma sessão rica, porque agora na parte da lei você vai encontrar, irmãos, qual é a demanda do pacto. Primeiro a gente vê o caráter histórico do pacto, depois a gente vê a natureza do pacto, que é relacional. Agora você vai perceber qual a demanda que o pacto tem, qual é o fundamento da demanda, que é a terceira seção desse texto que nós acabamos de ler, Qual é a estipulação do pacto? Lembre-se, o pacto é feito por Deus, é Ele quem chama soberanamente para fazer o pacto, é Ele quem faz o pacto, é esse que o texto diz claramente. Segundo, Ele quem estipula as regras do pacto. Ele é soberano, Ele diz a quem você deve adorar, como você deve adorar e quais as consequências se você não fizer aquilo que Ele ordena. Então, como parte essencial do pacto, eu preciso renunciar completamente aos outros deuses. O primeiro e o segundo mandamento são fundamentais: não terás outro Deus diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. Mais uma vez Moisés apela, e aqui é a beleza do texto, porque não é só informação doutrinária, mas também experiência. Moisés mostra como a experiência precisa ser balanceada com a doutrina. Ele diz: olha, você lembra que vocês passaram pelo caminho desses que praticam idolatria? Os cananeus, vocês viram as obras deles, vocês viram os seus deuses, mas tenham os seus olhos no que vocês viram que Deus fez por vocês. Vocês passaram por aqui, e nós estamos, irmãos, essa é a linguagem. Nós fazemos negócios, nós compramos, nós vendemos, nós estamos caminhando para a terra prometida. A gente está vendo como é quem vive para esse mundo. Você está vendo quanto sofrimento tem aquele que resolve amar mais a sua própria vida do que a Deus, aquele que quer viver para si mesmo e não para o Senhor. Você vê o sofrimento dele. Você está andando, você está indo para Nova Jerusalém, você está passando por aqui. Aí ele: como é que eu resolvo isso? Ele disse no início: mantenha os teus olhos naquilo que Deus fez por vocês, para que os seus olhos não se apaixonem pelas coisas desse mundo, para que você não se apegue à glória dessa terra. Mantenha os seus olhos naquilo que Ele fez por vocês. Vocês viram, o Senhor lhes deu olhos para ver,
O mundo não vê. Por isso eles se apegam com aquilo que eles enxergam. E nós nos apegamos naquilo que esperamos. Como diz o autor da carta aos Hebreus, a esperança que se vê não é esperança. Nós aguardamos. Nós aguardamos. Vocês viram a idolatria desse povo? Eles são detestáveis, são abomináveis aos meus olhos. A expressão muito dura que ele utiliza aqui. Por que a idolatria, ela tenta as pessoas, irmãos? Porque a idolatria, ela faz com que você não enxergue o sofrimento e o custo de seguir aos falsos deuses. A idolatria só faz com que você veja o bem momentâneo daquilo. É porque o que você vê, o que você enxerga, Deus nos dá olhos para ver. É só o que eles enxergam. O que você vê em amizade com pessoas que não temem a Deus? É só o ser aceito por eles naquele momento. Como é bom. Depois vem a prática da iniquidade. Ela não te mostra o custo disso. Ora, por que me relacionar com alguém que não teme a Deus? Ela só te mostra o benefício disso agora. Ela não vê o custo disso. O salmista em outro momento diz: os ímpios passarão por muita tribulação, porque não é só agora, é eternamente. Ele diz: vocês tiveram oportunidade de enxergar, vocês têm a oportunidade de ver. E existe aquilo que é tão fácil agora, que é a solução tão rápida agora, e que vai me trazer tanto bem agora. Idolatria. Porque ela não te mostra o custo disso, a gravidade disso, que pode custar a tua alma eternamente. Mas a insistência, ouvindo isso, em permanecer no erro, irmãos, é o verso 18. Aí vem a severidade da penalidade. O Senhor vai destruí-los, o Senhor não vai perdoá-los. Essa linguagem, que linguagem impressionante. O verso 20 diz: Deus não vai perdoá-los, Deus rejeita perdoá-los. Isso não significa dizer que eu tenho aqui alguém que clama por misericórdia e Deus não perdoa. É alguém que está tão tomado pela glória desse mundo, que permanece no pecado e Deus não perdoa porque ele não se arrepende. Mas existe um fator ainda possível, como aconteceu com Saul, que mesmo com lágrimas buscou e não alcançou arrependimento. E como com Esaú, a mesma coisa, o rei. Quando descumpriu a lei de Deus, não destruindo aqueles que deveriam ser destruídos, lá em 1 Samuel 15, e quando volta, diz para o profeta que fez o que Deus mandou, e o profeta diz: você não fez o que Deus mandou, e ele então começa a culpar os outros por aquilo que é pecado dele. E essa é uma prática comum na idolatria. Você começa a culpar todo mundo: a culpa é de fulano, a culpa é de cicrano. E ele não entende que a culpa é dele. E aí o ponto central é: essa é minha responsabilidade. Esse é o momento que a lei de Deus chega. É aqui que o pacto se estabelece com toda firmeza. Quando o Senhor diz: a lei é para que se cale toda a língua e todo homem seja culpado diante de Deus, mentiroso diante de Deus. Enquanto eu estiver culpando os outros e não reconhecendo o meu pecado, não haverá mudança. E aqui o texto vai abertamente dizer: o Senhor não os perdoa. Saul fez assim. Foi o povo que o Senhor me deu. Eu trouxe o gado
porque eles mandaram. Aí o rei vai e diz assim: mas esse gado não era para ser destruído. Ele diz: não, mas o povo pediu e eu fiz. Ah, não, mas espera aí, nós trouxemos também para oferecer culto a Deus. O profeta diz: mas é melhor obedecer do que sacrificar. Aí o profeta ouve do Senhor e declara a ele: o reino dele vai ser tirado da sua mão. Aí, quando ele ouve isso, o rei diz: eu pequei. O profeta diz: Deus não mais te socorrerá, o reino vai ser tirado de ti. Quando nós, irmãos, sabendo que Deus é misericordioso, Deus é bondoso para conosco, nós insistimos numa prática, nós corremos o risco desse momento. Porque normalmente a gente tenta viver como viveu Davi, que cometeu um pecado grave e foi perdoado imediatamente. A gente logo se associa com Davi. A gente não quer se associar com Saul. A gente acha que não vai acontecer. O verso 20 diz: e Deus não perdoará os seus pecados. Não perdoará os seus pecados. Porque esse pecado, irmãos, é grave. Porque eles não se arrependem verdadeiramente, como o Senhor ensina. O que eles viram com seus olhos não foi visto pela fé. E eles se apegaram àquilo que eles veem com os olhos no mundo e preferem os ídolos dessa terra do que a glória do Evangelho do Senhor. Eu vou destruir o seu nome, diz o Senhor. Eu vou destruir a sua herança. Eu vou riscar o seu nome. O Senhor lida com a nação inteira, mas não sem tratar com o indivíduo. O indivíduo aqui é condenado pela gravidade da idolatria. Todo dia nós somos chamados a morrer para nós mesmos, todo dia. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Ora, irmãos, não é à toa que o salmista Davi, o grande rei Davi, ora a Deus assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O ver é o desejo de ver ainda mais. Paulo ora a Deus pela igreja de Éfeso, dizendo: eu rogo ao Senhor que lhes dê espírito de revelação e de sabedoria, para que vocês saibam a glória do chamado. Vocês já viram Cristo, mas eu peço a Deus: abre os olhos deles. Nós que já enxergamos a glória do Senhor, precisamos não estar satisfeitos ainda com isso, precisamos continuar: Senhor, abre os meus olhos para que eu contemple a tua lei, para que eu entenda a tua palavra, para que eu compreenda o teu evangelho, para que eu compreenda a tua obra, para que eu veja a glória de Cristo e cada vez mais o meu coração se apegue a essa verdade. E por que isso é tão importante? O finalzinho do texto, verso 22 a 28. Por que isso é tão importante? Uma cidade colocada sobre um monte não pode ser escondida, irmãos. O comportamento do povo de Deus e as próprias ações desse povo são vistas pelo mundo. O que o povo do pacto faz é visto pelo mundo. Essa posição pública, ela poderia ser positiva ou negativa. Israel poderia se tornar o meio das nações conhecerem a Deus por causa das bênçãos que acompanhariam a sua obediência. Verso 10 do capítulo 28. Ou eles poderiam se tornar, irmãos, poderiam se tornar objeto de serem ridicularizados entre as nações, como está lá no capítulo 28, verso 37. A nação de Israel
a obediência ao pacto mostraria a glória entre as nações. Nós lemos hoje, e é por isso que o pecado de Israel traz destruição para Israel. E trouxe condenação para Israel, como eles foram uma nação rejeitada como estrutura para a nova aliança. Não os eleitos de Israel, mas a estrutura da nação de Israel, ela já não há mais necessidade dela. Israel foi rejeitado nesses termos, como nação, mas não como povo de Deus. Por outro lado, você vai perceber que Israel não cumpriu a vontade de Deus. Ele não cumpriu a vontade de Deus. Ele não fez aquilo que foi ordenado pelo próprio Senhor. E, consequentemente, a glória de Deus não foi manifestada a todos, porque eles não cumpriram a palavra de Deus. Interessante, irmãos, eu queria rapidamente que você notasse comigo o texto de Isaías. Queria que você abrisse o texto comigo, Isaías capítulo 42, verso 19. Isaías 42, verso 19. Queria que você abrisse esse texto comigo. Perceba como que esse texto descreve o que Israel é para o seu povo, não é? O que Israel é para Deus e para as nações, certo? O que Israel é para o seu povo e para as nações. Preste atenção, Isaías capítulo 42, verso 19, irmãos. Preste bem atenção no que o texto descreve aqui, por favor. O texto diz assim, verso 18 e 19: surdos ouvi e vós cegos olhai, para que possais ver. Quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como meu amigo e cego como servo do Senhor? E perceba, ele tá dizendo aqui que Israel é servo do Senhor. Israel é servo do Senhor, é aquele que foi chamado para ser bênção entre as nações. Só que Deus olha para Israel e diz: quem é cego como meu servo? Quem não pode ouvir como meu servo? Ele está mostrando que aquilo que é dito lá em Deuteronômio foi cumprido. Israel não foi aquele que trouxe glória ao nome de Deus entre as nações, em hipótese alguma. Ele não trouxe glória ao nome de Deus entre as nações. É por isso então que Jesus Cristo virá e vai trazer glória ao nome de Deus entre as nações, exatamente porque ele leva sobre si a maldição que estava sobre a nação. O meu servo não cumpriu o propósito. Ora, quando nós, como igreja e debaixo do pacto, nós sabemos por que nós devemos guardar a aliança, porque nós devemos guardar o pacto. O princípio é claro, irmãos. O princípio é claro. É para tornar o nome do Senhor conhecido entre os povos. Não é simplesmente porque nós vamos proclamar o Evangelho para as pessoas, mas porque nós vamos viver em obediência e submissão ao pacto. E todas essas coisas estão ligadas. Como adoramos, como nos relacionamos, como pregamos, o nome do Senhor é exaltado. O profeta Isaías diz: eles não deram, eles eram cegos, eles não podiam ver. O meu servo era cego. A glória de Deus é estabelecida a partir daqui. Ore ainda, por favor, irmãos, voltando para o nosso texto, finalzinho do capítulo 29 do livro de profeta Isaías. De Deuteronômio 29, último verso, nós encontramos que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, como o texto certamente nos ensina. Qual é o princípio, irmãos, desse pacto aqui? Por que isso é fundamental nesse contexto? E aqui eu encerro. Perceba que quando nós partimos para a não compreensão de que é pela fé que nós somos salvos, nós não somos salvos pela curiosidade. Entenda, irmãos?
Lembre-se, o Evangelho não é uma boa ideia, são boas novas de salvação. Nós não somos redimidos pela curiosidade, nós somos redimidos pela fé, pela revelação do que Deus nos concedeu em Cristo. Deus revela e Deus se esconde. As coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Nem os profetas conseguiam compreender tudo, mas compreendiam tudo que era necessário para a salvação daqueles que estavam ali e a salvação daqueles que seriam redimidos posteriormente. Isso deveria promover em nós a certeza. Se é o que está revelado, é a sua lei, a igreja não deveria viver em fidelidade ao pacto, buscando inovações ou prescrutar o que Deus não quis revelar. Mas eu queria encerrar dizendo isso. Nós não temos como negar o que Deus não se deu a conhecer por meio daquilo que Ele se deu a conhecer. Deixa eu dizer isso de forma mais simples. Preste bem atenção. Eu não conheço Deus na sua totalidade. Eu conheço Deus naquilo que Ele se deu a conhecer. Mas o problema é que essa verdade ela serve para transtornar o que se conhece. Em outras palavras, você diz assim, olha, Deus não se deu a conhecer. Então eu começo a falar de coisas que vão contradizer aquilo que Ele se deu a conhecer. Ora, aquilo que eu sei de Deus não vai contradizer com aquilo que eu não sei dele, porque não há incongruência. Deus é fiel eternamente, não há distinção. Aquilo que Ele diz que Ele é. Aquilo que eu não sei, não significa que eu não vou saber, mas não é importante que eu saiba agora, até o momento que Ele diz lá em João, para os discípulos de Jesus Cristo, ainda tem muita coisa para lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora, o Espírito quando vier vos anunciará. Até verdades que seriam ditas posteriormente, foram ordenadas por Ele. E o que Ele vai falar do quê? Do que Ele ouviu de mim. Aquilo que vocês não sabem ainda procede de mim, e se procede de mim, é a verdade. Nós não seguimos o que não sabemos, nós seguimos o que sabemos. Nós andamos segundo a lei, não segundo os nossos pensamentos. E se nós seguirmos esse padrão, certamente seremos abençoados por Ele. Como é a bênção de Deus, irmãos? Fomos salvos pela graça. O Senhor entrou em aliança conosco, nos dando aquilo que devemos fazer e como viver. Ele disse, se não fizermos o que Ele manda, sofreremos condenação. E Ele diz ainda, que a função de vocês fazerem o que agrada ao Senhor é missiológica, é a salvação do mundo, a salvação daqueles que não conhecem a Deus. Quando não guardamos o pacto, negamos a graça, rejeitamos a revelação, praticamos a idolatria e tornamos o nome do Senhor vergonha entre os homens. Por isso, o Senhor nos chama hoje a renovar o pacto que foi estabelecido no meio da igreja com Ele, para a glória dEle e para o bem da igreja do Senhor. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, porque podemos ouvir a Tua voz nessa manhã e sermos, ó Deus, desafiados a viver segundo a Tua palavra, segundo o Teu Evangelho. Andarmos debaixo da aliança, do pacto que o Senhor estabeleceu conosco, em Cristo Jesus, o mediador da aliança. É por isso, Senhor, que por causa de Cristo Jesus nós temos a graça do perdão e temos também a graça de obedecermos, o poder para fazermos aquilo que o Senhor nos manda fazer e, por fim, trazer glória ao Teu nome na salvação dos pecadores e a edificação da nossa vida para o nosso bem e para o bem dos nossos filhos. Abençoa-nos mais uma vez, te pedimos. Pedimos também, Senhor Deus, por Lucas,
nosso irmão, nós não sabemos exatamente o que tem acontecido, pedimos ao Senhor que o abençoe e que o Senhor possa restaurá-lo plenamente para a tua glória. Te pedimos isso, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos.